Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Não trago muitas imagens porque isto resulta de um texto que eu estou a preparar e não tive tempo para fazer um PowerPoint bonito com imagens, portanto ele é fundamentalmente texto e algumas referências a títulos, porque o interesse aqui era fundamentalmente pensar plataformas de integração de conteúdos, plataformas também de edição em alguns casos, para conteúdos culturais em geral, áudio, vídeo, texto, para conteúdos híbridos e depois também plataformas para a própria universidade, ou seja, como é que a universidade também está, de certa maneira, a responder a todo um conjunto de preocupações que têm a ver com, digamos, e-learning, com educação à distância, enfim, todo um conjunto de novas estratégias para, de facto, retirar a universidade desse plano que muitas vezes ainda está mais próximo da universidade medieval do que, de facto, da universidade digital. E de facto, como vocês sabem, sobretudo nas áreas humanísticas, é muito complicado ter tecnologia, ter financiamento e investigadores, etc., para avançar nesse sentido. Mas há de facto experiências já muito interessantes a nível global e eu vou citar algumas delas e, portanto, a minha intervenção tinha mais a ver com isso. Portanto, o foco anda pela questão destas estruturas interativas, questão de hibridização de linguagens, cruzamento de linguagens, os processos de produção e integração de tecnologias e de conteúdos, os modelos de plataformas de criação e publicação online para digital media, interativo ou não interativo, e também, como eu dizia, a passagem pelo estado de arte de novas metodologias ao nível da divulgação e do ensino também web-based. O foco, no meu caso, é mais ciências da comunicação, mas também com uma ligação ao próprio campo das artes, digamos assim. Portanto, esta era uma reflexão que pretendia abordar comunicação, artes, ciência, enfim, e cultura digital de uma maneira geral. Portanto, estas plataformas de edição-publicação podem, digamos, e estão a apresentar soluções diversas ao nível de, digamos, ligação, interação não só com conteúdos, mas com bases de dados, data mining, etc. Também, digamos, live data também. Associando aqui todo um conjunto de soluções computacionais, aplicações, etc. Georreferenciação, realidade aumentada. Estas plataformas potenciam, de facto, fortemente os novos modelos participativos, colaborativos, aplicativos específicos. Tem também a ver com esta hibridização e interligação de conteúdos na área, concretamente, que eu analiso da cultura, das artes multimédia, mixed media, e no que respeita fundamentalmente aos conteúdos científicos e à universidade, naturalmente que poderemos dizer que se pretende que se trabalhe ao nível de conteúdos e de criatividade open science, que não propriamente open source, mas open science, ou seja, com uma forte dimensão colaborativa, participativa por parte da comunidade de investigadores, de estudantes, de docentes, e portanto só por aí é que se poderá de facto chegar a algum lado. E portanto, em termos de state of the art, de certa maneira era pensar um pouco esta passagem da remediação à transmediação. Da remediação a partir dos conceitos de Bolter e Grusin e, portanto, em termos de
a proposta de uma espécie de embreador no repensar da migração para o digital, e também cruzando com o pensamento de Henry Jenkins na questão do transmedia storytelling, quando ele de facto diz que representa um processo onde os elementos integrantes de uma história se dispersam e recompõem sistematicamente através de múltiplos canais ou plataformas, até chegar, portanto, a esse conceito clássico agora já quase de producer. Bom, outro tipo de asserções e de reflexões passam por Manovich, por Lawrence Lessig, a questão da transformação dos mídia ou do mídia em informação e dados, evoluindo dessas camadas de conteúdos culturais, ou camada cultural para camada informática. As referências de Lessig no sentido de que estas tecnologias emergentes são uma espécie de linguagem vernacular de base para as novas gerações. O conhecimento é cada vez mais uma incorporação interdisciplinar das novas configurações e das suas extensões hipermídia. E um trabalho mais recente de Manovich, de 2011, quando ele diz que we want humanists to be able to use data analysis and visualization software in their daily work, so they can combine quantitative and qualitative approaches in all their work. Bom, e é com base fundamentalmente nestes autores, nestas reflexões, que de certa maneira eu pretendo enquadrar depois uma análise daquilo que está a ser feito ao nível das plataformas de integração de conteúdos e de distribuição também. Uma delas é esta, o Sensate Journal. Portanto, eu agora não vou navegar por estas plataformas, elas são muito ricas e, portanto, bastaria apenas entrar numa delas para estarmos aqui meia hora, não é? Mas vocês tomem nota, aqueles que ainda não conhecem, sobretudo os que já conhecem, com certeza que já tiveram bastante tempo. Mas esta seria uma delas de referência. Outros exemplos, o Mozilla Popcorn, o MediaStorm, portanto, mais ao nível, por exemplo, do storytelling, estas duas, o MediaStorm e o Stories From, são muito interessantes. Quer dizer, porque aqui estamos a falar fundamentalmente de narrativas não propriamente narrativas interativas. Pronto, não tem importância. Mas, portanto, estamos a falar de diversos tipos de narrativas ao nível de storytelling interativo ou não interativo. E depois outro tipo de plataformas também muito interessantes, sob o ponto de vista cultural, imagético, criativo. Aqui esta UbuWeb é fundamentalmente do domínio, digamos, da transversalidade cultural, com uma marca de vanguarda muito interessante, mas também histórica, quer dizer, tem muito arquivo no plano da história, do vídeo, do cinema, da televisão, alguma coisa, dos gurus também de mídia e de new media. Depois experiências mais concretas para trabalhos de artistas, o Adobe Museum, enfim, o ArtMob. E aqui no departamento nós temos uma coisa muito embrionária, naturalmente, não tem nada a ver com coisas mais profundas, mas nós gostaríamos muito, de facto, no caso de Ciências da Comunicação, que, digamos, este arranque de um Media Lab, que neste momento é apenas um agregador de conteúdos e de conferências e de eventos, pudesse, dentro de algum tempo, ter outras dimensões. E, portanto, nesse sentido, o Departamento concorreu a um projeto de investigação. Neste momento temos uma candidatura nesta área, precisamente. Vai ser analisada ainda pela FCT, não sei se vamos ganhar, portanto, enfim, vamos ver, mas de qualquer maneira temos esse projeto e é um projeto de investigação. Se o ganharmos, o Media Lab terá condições de evoluir para novas competências e novas soluções que nós tentaremos aproximar naturalmente de coisas como o Sensate, por exemplo.
No que diz respeito à universidade, os exemplos são fundamentalmente norte-americanos. Praticamente é tudo americano aqui. O Coursera, das universidades de Stanford, Princeton, Michigan e Pensilvânia. O edX do MIT e de Harvard. Este Udacity do senhor chamado Sebastian Thrun, não sei se vocês conhecem, portanto vejam este projeto que é fascinante também. Khan Academy, Marginal Revolution University e pronto, depois outras coisas, o iTunes U, este Floating University também é muito interessante. E portanto, quer dizer, neste registro, quer, enfim, as TED Talks já estão a um outro nível, mas neste domínio de tentar que a universidade se transforme, e por exemplo no caso da Udacity é claramente uma ruptura com a universidade, ou seja, a proposta é feita no quadro de um conjunto de universidades. Eles viram, os autores deste projeto de cursos online, viram que a resposta tinha sido extraordinária e automaticamente se tornaram independentes da própria universidade e criaram eles, portanto, esta Udacity, que no fundo é uma universidade online, já fora da própria universidade. Portanto, desafios: construir de facto no espaço académico uma cultura de convergência entre as artes multimédia e as digital humanities, oferecer aos Born Digital um mundo onde possam participar intensamente e criar um novo futuro, porque de facto a universidade não pode perder muito mais tempo em relação aos seus alunos que estão a entrar agora nos primeiros anos e que trazem já competências muito interessantes para, de certa maneira, se desenvolverem num espaço de formação digital, desejavelmente, não é? Portanto, e nós temos que conseguir responder a isso, sob pena, de facto, de um dia um aluno nosso criar a sua universidade online ali fora e ir para a Avenida de Berna rapidamente, colocar os seus cursos online e nós fechamos aqui o campus. seria de facto péssimo, porque temos aqui um potencial interno, não é? Temos 300 cientistas aqui dentro a dar aulas, professores, docentes, investigadores, e temos que potenciar e otimizar esse saber. Muito obrigado, então.